minuto aqui na Vang, começou o nosso Espaço Livre com temperatura de 24 graus aqui em Marau. Para você, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa programação, bem-vinda também você, nessa tarde de quarta-feira, na última quarta-feira de 2022. A partir de agora aqui na Vang tem o Espaço Livre, no oferecimento da Brita Marcalhari com Brita 1 e 2 Casconte, Pó e Pedrisco, melhores preços e entrega na sua obra. O contato é o 3342-1314, tem também a Clínica DataMed no Centro Clínico Providência. Você faz contato pelo 3342-1565, também tem o WhatsApp o 999530118. O Grupo IOT, que aproveita também para desejar a todos um feliz 2023, de muitas prosperidades. Também com a Fábio Marau, que agradece pela parceria. Aliás, a Fábio também, que informa que haverá horário especial agora no mês de janeiro. Mas eu vou falar mais depois também sobre isso. A Fábio que aguarda você também para a sua formação em 2023. Ainda com o Sicredi, realizar seus sonhos sim com o Sicredi, abre lá uma poupança. A gente que coopera cresce com o Sicredi. Ainda tem farmácias associadas, a semana sempre é de ofertas nas farmácias associadas em Marau, que atende na Avenida Júlio Borella, 564. O fone é o 3342-4647. Para a semana aqui, destaco para você, tem o desodorante Rexona Aerosol por R$ 10,99. Para você aproveitar na compra, então, de 2 unidades, você paga esse valor de R$ 10,99 nas farmácias associadas. E a Coprel Telecom, que tem esta campanha da Conexão do Bem. Você contrata o plano de internet e a primeira mensalidade, metade do valor, você vai destinar para a PAI do seu município ou do município mais próximo. Coprel Telecom, a melhor conexão é fazer o bem. O Espaço Livre desta quarta-feira está recebendo aqui o prefeito de Marau, Iura Kurtz, que também vem aqui para fazer a sua avaliação de 2022, ou pelo menos pontuar, né, as conquistas para Marau neste ano aqui, até porque a gente fica muito preso, às vezes, à avaliação e às vezes, para alguns, isso não soa bem só avaliar, mas é pontuar aquilo que foi proposto, aquilo que foi realizado neste ano aqui. E, obviamente, o prefeito Iura também, que está concluindo aí o seu 6º ano, né, como prefeito aqui de Marau. Prefeito Iura, o tempo realmente passa rápido, né? Já há mais de meia década no comando do município. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo, boa tarde aos ouvintes que nos acompanham, o Francisco que está aqui no estúdio, uma alegria estar conversando contigo, com os ouvintes e confirmar o que você está dizendo, Ronaldo. O tempo voa, né? Passa muito rápido e se olhar, que parece que foi ontem, quando eu deixei a TV da universidade e vim a Marau para ser secretário de Esporte, Cultura e Lazer, 4 anos de vereadora, lá se vão 11 anos, né? Vai para o 12º ano já dessa mudança aí que ocorreu, né? Passou muito rápido, como disse, parece que foi ontem, né? Que eu estava aqui na rádio fazendo programa, né? Dividindo aqui a bancada contigo, com os colegas, e então por isso que a gente acelera as coisas, porque o tempo voa, né? Passa muito rápido. O senhor sente saudade do rádio, hein? Sinto, Ronaldo, sinto saudade até porque fiz isso a minha vida toda, né? Desde que deixei o seminário, passei uma época pela Perdigão e depois minha vida toda envolvida com rádio, com comunicação, então sinto saudade, sim. Não sei se é a ponto de voltar a trabalhar com isso, mas o rádio é uma coisa que vicia, né? Você poder informar, poder conversar com as pessoas, te dá a possibilidade de estar por dentro de muitos assuntos, né? Isso, de fato, é algo que poucas profissões oferecem, né? É uma grande escola, né? Uma grande escola. Prefeito, fechando 2022, o que o senhor tem analisado deste ano aqui? Tem feito também algumas ponderações sobre 2022, aquilo que se propôs neste ano aqui? Atingiu aquelas metas como gestor público neste ano aqui, prefeito? Ronaldo, eu considero que fechamos, aí a equipe fecha um ano bastante positivo. Tínhamos algumas preocupações lá no início do ano, você sabe que ano de eleição é sempre, né, um pouco mais complicado, um pouco mais delicado, e pelo momento até que nós vivíamos, então existia no ar algum tipo de apreensão, de expectativa com relação à receita, com relação a incertezas, com relação à possibilidade de realizar as obras que nós projetamos. Mas para Marau, Ronaldo, concluindo o ano, eu faço uma avaliação
muito positiva de tudo aquilo que foi possível a gente realizar. Me atrevo a dizer que pouca coisa daquilo que a gente projetou para este ano não tirou do papel ou não iniciou esse processo de realização concreta das obras. Então, é um ano, eu diria, bastante equilibrado em termos de ações. Tivemos eventos, tivemos obras, tivemos empreendimentos sendo instalados aqui, abrindo suas portas em Marau. Na área da habitação, que era o nosso grande desafio, conseguimos assinar 40 contratos, começa agora a construção de um primeiro empreendimento que vai realizar o sonho da casa própria. E, acima de tudo, Ronaldo, eu considero um ano positivo, porque eu não paro de receber mensagens de orgulho dos marauenses da nossa cidade, né? De quem mora aqui no centro, de quem mora nos bairros, de quem mora no interior, nos relatando a alegria, um bom momento que nós vivemos, né? Com uma cidade crescendo, com uma cidade organizada, com uma cidade realizando. Então, eu considero que 2022 foi, sim, um bom ano para o município de Marau. Prefeito, entre os fatos de 2022, tem um deles, né, que também demonstrou de que o município, obviamente, olhou para as suas contas, né, para a sua capacidade também de investimento, mas que anunciou neste ano aqui, por exemplo, a aquisição de um patrimônio do nosso município, que é o Convento São Boaventura, que passa a ser, em 2023, oficialmente do município, embora já está acertada essa negociação, já ocorre pagamentos, inclusive, com relação a isso. Isso estava em seus planos ou foi uma surpresa do ano aqui, hein? Não, nós iniciamos uma conversa há bastante tempo, Ronaldo, né? Com os freis, Capuchinhos, começou aqui com o Frei Renora, depois avançou com a equipe de Caxias. Então, a gente sempre teve no horizonte uma expectativa de poder fazer essa aquisição. Só que um negócio desse tamanho, né, envolvendo esse volume de recursos, não acontece da noite para o dia e você não tem garantia de que ele vá acontecer, especialmente porque o desembolso ele não acontece de maneira à vista e tem também uma permuta ou uma dação em pagamento com imóveis. Então, nós tínhamos lá, ainda no final do ano passado, o início de uma conversa, né? Mas que foi se concretizar aqui, depois da metade do ano, depois das eleições, inclusive. Então, existia uma expectativa, mas a realidade mesmo, o sonho começou a se tornar realidade esse ano e graças a Deus foi possível a gente concretizar esse negócio que considero muito positivo para o município. O senhor conseguiu atender todos os segmentos da economia, prefeito? A questão da indústria, a questão do comércio, a questão dos serviços e da agricultura. Como é que trabalhou esse assunto para que todos pudessem também ter um olhar da administração estimulando que permaneçam nas suas atividades? Ronaldo, eu defendo muito, você sabe, e disse isso em várias oportunidades, que nós vamos ter uma cidade equilibrada, que não se destaque em apenas uma área, né, que tenha investimentos, que tenha ações, projetos em todas as áreas. E nós estamos tentando trabalhar dessa maneira. Dou alguns exemplos. Na área do comércio, promovendo eventos, ações que movimentem, mobilizem a nossa comunidade, não só de Marau, mas da região. Dou 2 exemplos muito recentes, a questão do primeiro festival gastronômico, o Encanta Marau, todas as ações que realizamos, né, para deixar a nossa cidade atrativa, para que as pessoas venham e consumam aqui. Se pegarmos, por exemplo, o meio rural, estamos chegando a 100% de internet, estamos levando o Wi-Fi para as comunidades, criamos um programa de incentivo aos aviar, a criação, a avicultura e também a suinocultura, onde o município vai devolver o investimento que for feito por quem empreender nessa área com terraplanagem. Compramos maquinário para o interior, renovamos toda a nossa frota para transportar pacientes na área da saúde, aumentamos lá o atendimento no 156. Então, nós procuramos fazer esse tipo de ação de maneira equilibrada. Definimos grandes parcerias com empreendedores no que diz respeito à infraestrutura das suas empresas. Vou dar exemplos, Ronaldo, essa paralela aqui do Stock Center. Estamos agora realizando aí em parceria com os empresários também a paralela lá da Coral. Fizemos aqui a saída para o acesso ao frigorífico Rodeio, a saída aqui para São José dos Rice. Parceria também, estamos já trabalhando na questão do asfaltamento para a saída dos Triquês. Nós contratamos já projeto
para o asfaltamento da estrada até Nicolau, aqui até a BR-285. Então, Isso é um projeto... Isto é um projeto que... Está sendo elaborado. Neste momento, a empresa já está contratada, um investimento de R$500 mil que o município está fazendo para deixar os 2 projetos, Ronaldo, prontos, para iniciar a busca de recursos para, quem sabe, realizar o sonho de ter esse asfaltamento, esse acesso. Então, nesse quesito aqui, prefeito, a estratégia do município é aquela, porque muitas vezes, mas qual é o projeto? O município está se antecipando, cria um projeto, elabora o projeto, se alguém questionar, não, está aqui o projeto, né? É essa a ideia. Exato, porque fazer o asfaltamento da estrada a Nicolau Vergueiro e fazer o asfalto a BR-285, Ronaldo, é um projeto diferente, o movimento é outro, é uma ligação entre 2 cidades. É diferente de você fazer uma estrada com menos movimento, com menos trânsito. Então, é um projeto diferente, né, que tem toda a questão da canalização, as intersecções, enfim, as obras de arte que precisam ser analisadas e olhadas com mais cuidado. Então, nós tomamos essa decisão, porque quando você vai buscar um recurso, seja aqui no Estado, seja em Brasília, a primeira coisa que pedem ao município, vocês têm projeto? Qual é o valor, qual é o orçamento da obra? E Marau nunca teve esta informação, esse projeto em mãos. Então, nós decidimos fazer esse investimento, repito, de R$500 mil para a realização. Contratamos uma empresa que está realizando, neste momento, esses 2 projetos, deve aí nos próximos meses, até março, fazer a entrega já dos projetos finalizados, orçados, para a gente aí iniciar o processo de captação de recursos. Prefeito, o senhor até falou da agricultura, da questão da internet no meio rural. Ainda tem muita queixa com relação a estradas, porque esse assunto aqui é um assunto recorrente, né? De queixas que a estrada não tem condição, que a estrada peca nisso, peca naquilo. Claro que a gente precisa também ponderar que o nosso trânsito interior é um trânsito pesado, não é como antigamente, mas é a queixa hoje da agricultura, hein? Não, isso sempre ocorre, e tem momentos que ocorrem mais, momentos que ocorrem menos, depende muito da condição climática, depende muito da movimentação, Ronaldo. Eu dou sempre um exemplo, se pegarmos aqui as nossas vias, que elas são asfaltadas, pega a 324 agora, né? Com asfalto ela está já cheia de buracos. Você imagine uma estrada de chão, você pode patrolar ela e fazer todo o trabalho essa semana, se der uma semana de chuva, se foi tudo aquilo que você fez. Se der uma semana de sol, também complica bastante. Então, esse é um trabalho permanente, né? É isso que eu falava antes, de a gente criar esse programa de incentivo, que o produtor ele contrate a empresa que vai fazer lá a terraplanagem. O grande objetivo é qualificar o trabalho nas estradas, porque o nosso maquinário, o maquinário da prefeitura, se dedica exclusivamente a essa questão das estradas e pequenos trabalhos dentro das propriedades. Porque o que geralmente ocorria? Nós íamos para dentro das propriedades, tinha que ir com quase toda a estrutura, porque senão você ficava muito tempo, né? Então nós acabávamos, em um determinado momento, dentro da propriedade, e a estrada ficava numa situação não tão boa. E depois a gente ia para a estrada e o produtor precisava do atendimento da prefeitura para fazer lá a terraplanagem, porque tinha um investimento importante. Então a gente optou por mudar. Então nós vamos fazer o seguinte: criamos um programa, o agricultor ele contrata a terraplanagem, faz o serviço e depois o município devolve isso, né, esse recurso que ele gastou, a partir do que ele der de retorno ao município. E o maquinário fica dedicado exclusivamente aí às estradas e, como disse, a pequenos serviços aí dentro das propriedades. Já está acontecendo esse trabalho. Já está acontecendo. Hoje, quem procurar o município para fazer, não preciso de uma terraplanagem, o município já o encaixa dentro desse programa, ele contrata. Na nossa opinião, é importante porque movimenta também quem tem empresas do segmento, do segmento, e o município acaba também devolvendo esse recurso para o produtor. Bom, com relação a materiais para o interior ainda, a gente fala sobre esse assunto porque o que parece da agricultura, a preocupação é ter estrada, né, prefeito? Essa talvez seja a queixa maior, embora o senhor também estabeleceu com os seus subprefeitos um método de que eles precisam também estar informando um sistema do que é feito de trabalho em cada uma das regiões. O senhor trabalha muito com dados, inclusive o senhor tem esse método de trabalho. O senhor não gosta do achômetro, gosta de dado, prefeito? Nós temos um sistema na agricultura, Ronaldo, que hoje nós conseguimos informar a comunidade. Quem chegar lá no gabinete e me disser quantas vezes a prefeitura trabalhou em quais propriedades dentro de comunidade tal. Nós conseguimos dar o dia, o motorista, o serviço que foi realizado,
o material que foi levado em todas as comunidades. E o número de atendimentos, e é isso que, você tem razão, é isso que nós levamos em conta, o número de atendimentos que nós fizemos, ele só cresce. Né? A demanda é grande. A demanda é grande, né? Então nós estamos trabalhando a pleno. Em alguns momentos tem mais dificuldade, em função da questão climática, em função dos estragos, enfim, mas as equipes não param, né? Às vezes tem um equipamento também com problema que precisa ser reparado, né? Mas as equipes trabalham, como disse, a pleno vapor, né? Os subprefeitos, inclusive, além desse trabalho que a gente cadastra todo o serviço realizado, eles me apresentam mensalmente o relatório dos distritos, né? Com fotos, com o que realizaram, o material que utilizaram, as demandas que têm, para a gente ir também avançando, qualificando esse serviço. O material é problema, hein, prefeito? Cascalho, brita, tudo isso é dificuldade, hein? O cascalho é um dos problemas, né? Porque algumas regiões têm mais dificuldade, né, Ronaldo, de conseguir o cascalho, de também buscar uma parceria com um produtor para ceder o cascalho. Nós avançamos, né? Acho que melhoramos em alguns aspectos, mas ainda precisamos de mais alguns pontos aí para a retirada desse material. Por isso até, Ronaldo, que se a gente conseguir aí no futuro tirar do papel esse sonho de asfaltar a estrada de Nicolau e a de Laranjeira, resolve em boa parte, porque são essas duas vias que ocupam bastante maquinário e que tem maior movimento, né? Então, nós temos trabalhado muito para ir resolvendo esses problemas, né? O secretário Alberto, com a equipe, aí tem trabalhado incansavelmente para a gente avançar. Porque a gente tem, às vezes, que ponderar, né, prefeito? São 1.200 quilômetros de estradas, né? Dá para ir a São Paulo, de patrola. É verdade. E como você bem disse no começo, né? E graças a Deus é assim, o movimento só aumenta, né? O peso do caminhão só aumenta, né? Então, por quê? Porque está aquecido, porque a agricultura é forte. Ela empreende, né? Isso não é motivo para a gente reclamar. Nós temos aqui que encontrar alternativa para enfrentar essa realidade. Como disse, nós, Ronaldo, estamos testando um produto aí de um impermeabilizante de solo que poderá daqui a pouco também nos auxiliar em alguns trechos, em alguns locais importantes para a gente avançar. Vamos fazer um intervalo, a gente volta na sequência também para falar sobre outras áreas, né? Sobre o investimento, sobre as projeções para 2023 aqui para o nosso município. Aliás, Marau que projeta para 2023 orçamento de 200 milhões de reais, mas entretanto, se a gente seguir os ritmos, né, prefeito de investimento, por exemplo, com a saúde, pelo menos 50 milhões é para a saúde, né? Se a gente seguir nesse ritmo aqui. Então, também falando sobre esses assuntos para 2023 e outros que a gente traz aqui no nosso Espaço Livre. A hora certa agora, 1h18. A gente já volta com o programa. Agora, 1h23 aqui na Vang tem o Espaço Livre. A gente retoma aqui o nosso programa nesta tarde de quarta-feira, hoje dia 28 de dezembro de 2022. Aqui estamos com o nosso programa, hoje recebendo aqui o prefeito de Marau, Yura Kurtz. Aliás, prefeito, é para retomar aqui a nossa conversa, saiu uma prévia hoje do censo, dizendo que Marau teria nesse momento, claro, não concluído o censo, mas é uma prévia, 46.643 habitantes. Fica naquilo que também projetava o município, ou talvez até frustra um pouco isso, hein, prefeito? Ronaldo, eu tenho a expectativa que a gente tenha um pouco mais, né? Eu acredito que não foi concluído ainda, né, o censo 100%, pelos dados que a gente buscou aí na saúde, na educação, em atendimentos do serviço público. Tenho a expectativa de que a gente suba um pouco esse número aí, né? Aliás, essa é uma preocupação de todos os municípios brasileiros. Tem uma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios que acompanhamos, contrário à intenção do IBGE de fazer uma calibragem do censo. Conta o que tem e aí depois fez uma contagem de 80%, depois faz uma espécie de calibragem, de estimativa. Dá uma arredondada em números. Dá uma arredondada em números. Os prefeitos se posicionaram contrários à confederação, porque isso pode prejudicar. Tem municípios aí que, se perder 100 habitantes, Ronaldo, cai na faixa da FPM e perde milhões de reais, né? Então, isso é um assunto bastante sério, bastante importante, que às vezes nós não nos damos conta, que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o recurso federal,
que, aliás, para a maioria dos municípios, Ronaldo, é a principal fonte de arrecadação. Se a população diminuir, né, ele corre o risco de perder a arrecadação, e não é pouca arrecadação, estou falando na casa de milhões de reais que podem fazer a diferença. Então, esse é um assunto muito sério, além, é claro, da definição de política pública, né? Tu precisa ter os números corretos para definir as ações, definir as prioridades, os investimentos. Então, esse assunto não terminou, a Confederação, os municípios continuam discutindo isso, né, com o IBGE, com o governo, para que a gente possa ter uma contagem real. Bom, se Manaus tem 46 mil, não pode ser por estimativa, não pode ser por calibragem, tem que ser por contagem mesmo, né, chegando a 100% da nossa população. Prefeito, 2022, o município talvez até ultrapasse um pouco dos 180 milhões de reais do seu orçamento. E claro que dessas suas demandas, 25%, 26% na questão da saúde, mais o universo acima de 30% para a educação, que são áreas que recebem sempre muita atenção aqui no município de Marau nas últimas gestões, né? São áreas também que têm grande demanda, além de todas as outras, né? A área social, a própria agricultura, a própria indústria e comércio, enfim, são várias áreas que recebem investimento. Mas, entretanto, também obras acabaram ocorrendo ao longo desse ano aqui. Onde é que o município tem buscado sua capacidade de investimento, sabendo que também tem tantas obrigações e com índices crescentes, exemplo disso, da própria saúde, onde teria que aplicar 15% em saúde, está aplicando 25%, 26%. Como é que tem buscado recursos para poder também fazer investimentos em infraestrutura, hein, prefeito? Qual é o milagre disso tudo? Hein? O Ronaldo, a Trebuc não tem milagre. Na verdade, você lembra que no começo, quando nós chegamos aqui, nós revisamos muitos contratos para reorganizar a casa, tomamos medidas, contratamos assessorias para incrementar as nossas receitas, alteramos algumas legislações, melhoramos, e vou dar um exemplo concreto do que isso representa. 2 exemplos concretos. Ronaldo, ontem de manhã, numa reunião com o secretário Valeriano, analisávamos os números agora de 2022, e a receita própria do município hoje ela é igual à receita estadual. Nós arrecadamos nesse ano de 2022 o mesmo valor que nós recebemos do governo do estado. Então a nossa pujança também está aqui. Então isso demanda o quê? Isso é reflexo do quê? Também do crescimento da economia aqui, porque o que é isso? Especialmente ISSQN, que é o serviço, né? Então a gente qualificou esse trabalho de facilitar a abertura de empresas, de fazer todo esse trabalho. Isso possibilitou então que a gente avançasse no que diz respeito ao recurso municipal. Criamos alternativas para incrementar também a nossa participação no bolo do ICMS, já te disse isso, nós vamos crescer, nós já viemos de um crescimento, e para o ano que vem a estimativa é que crescemos 7,6%, é o segundo maior, a nossa participação no bolo do ICMS em termos proporcionais, Ronaldo, vai ser o segundo maior desde 2010. Nós vamos chegar a 0,56, se não me falha a memória, né? Então, a gente conseguiu incrementar consideravelmente a nossa receita para poder fazer investimentos importantes aqui em Manaus. E tudo isso que estamos fazendo, as obras que realizamos esse ano e que estamos realizando, na sua grande maioria, com recursos próprios, né, com algum recurso também do governo do estado, através do programa de avançar no turismo, avançar em infraestrutura aqui também no esporte. Mas o grande montante desse recurso, vou dar exemplos aqui, a revitalização da avenida, a Lagoa do Parque, os asfaltamentos, aí nós estamos realizando as praças, a escola do bairro Borges, aí o PID que entregamos, a nova creche que nós estamos construindo lá no Nova Alternativa, são obras com recurso público, com recurso municipal, recurso próprio. Por isso que eu utilizei aqui a expressão milagre, porque a gente ouve falar em outros municípios com dificuldades de investimento, e aí pergunta, mas que milagre que Marau faz? Por isso que eu usei essa expressão, prefeito. O senhor até explicou aqui, então, de que teve vários ajustes antes para poder chegar a esse quadro de investimento. Isso.
eu me lembro, e a equipe lembra bem, quando nós chegamos lá em 2017, que nós tivemos um amplo trabalho de analisar, né, todos os contratos, tudo aquilo que nós realizávamos, de modernizar o acesso à informação, de disponibilizar essa informação, né, de melhorar os nossos processos de compra, enfim, para que pudéssemos avançar. Repito, nos cercamos também de assessorias importantes, né, que acompanham, por exemplo, Ronaldo, as maiores empresas de Marau, que resultado dão, como é que está a sua situação. A gente seguido faz reuniões, né, com o BRF, com o GSI, para que a gente possa também ir sempre olhando para esses números, fazendo tomando essas medidas. Dou outros exemplos concretos. São ações que por isso não aparecem, né, prefeito? Que não aparecem. Outras ações de incremento da receita, a lei das regularizações, né? O município conseguiu acessar aí bastante recurso, né, com essas regularizações. Agora, essa nova legislação, com a venda de índices construtivos, nós temos a expectativa também de um ingresso de um montante considerável de recursos, né? Então, são ações, legislações que a gente, né, vem tomando para incrementar a nossa receita, além de cuidar muito do gasto, né, Ronaldo? Não assumir despesas que são permanentes, levar aí o gasto com o pessoal controlado, tudo isso nos ajuda a ter capacidade de investimento. Mas que nesse ano aqui também precisou o município, por exemplo, fazer um estudo com relação à própria proposta até do reajuste aos professores, né, de uma lei federal, né, um acréscimo ao professor, e aqui não é questionar o papel do professor, mas dizendo também que precisou se cumprir dessa legislação, prefeito. E em contrapartida, embora se questione agora esse tema também, até porque agora no sábado conclui essa legislação com relação também ao índice de ICMS dos combustíveis, também que foi algo que impactou nos municípios, né? Como é que o município lidou com isso? Que impactos teve financeiros essas mudanças todas? Não, o município, Ronaldo, desde que aconteceu a redução, experimentou uma queda de arrecadação nesses meses, né? Tanto é que, vou te dar um exemplo aqui, o mês de novembro foi o único mês do ano que nós não atingimos a expectativa de arrecadação do município, né? Todos os outros meses a gente conseguiu atingir, até superar, mas em novembro nós não conseguimos atingir a meta de arrecadação. E, por óbvio, nos primeiros meses antes dessa medida, a arrecadação era superior ao que estava projetado. Depois ela ficou aí com essa alteração basicamente naquilo que a gente tinha projetado, e em novembro a gente não conseguiu atingir esta arrecadação. Então, ela tem, sim, um impacto, né, nos municípios, embora essa organização, né, não trouxe grandes problemas aqui para o município de Marau, mas é preciso ter esse cuidado aí para os próximos anos. Para Marau talvez não impactou, mas para outras cidades talvez o impacto tenha se sentido com mais força, né? Eu acho que a maioria dos municípios, pela conversa com os prefeitos, vive uma situação de tranquilidade nesse momento. Tem algumas exceções, também alguns relatos de municípios com dificuldades, né? Mas eu me atrevo a dizer que a grande maioria tem uma situação controlada nesse momento. Até começando a semana que a gente até abordou esse assunto aqui na VANG pela manhã, principalmente, prefeito, mas talvez quem não acompanhou esse tema que envolve a própria Corsan, né? Até para a gente retomar, é um assunto de 2022, mas vai refletir em 2023 e nos próximos anos. A Corsan, que foi a leilão, tem negócio ocorrendo, tem etapas a serem cumpridas ainda com relação a essa negociação toda. Como é que Marau também está se organizando para isso? Porque Marau hoje tem uma concessão para a Corsan, mas não há o desejo de seguir com esse formato e possivelmente pode mudar até a sua forma de distribuir água e até mesmo de tratar o esgoto. Como é que o município se prepara para esse assunto aí? Marau decidiu, Ronaldo, lá no início do ano, quando a Corsan procurou os municípios e fez uma proposta para aditar o contrato atual até 2062, Marau optou por não assinar esse aditivo contratual e iniciar, naquele momento, um processo de concessão à iniciativa privada da água e do esgoto aqui no município. E isso está em andamento. Neste momento, 4 empresas que se habilitaram em um edital público estão fazendo um estudo, uma modelagem, para apresentar ao município até o dia 5 de fevereiro
dizendo, colocando na mesa, qual é o melhor modelo neste estudo, na avaliação deles, para o município de Manaus. Esse modelo deve apontar qual é o valor da tarifa, qual é o investimento, qual é o projeto de obras que se encaixa aqui à nossa realidade, o tempo de concessão, o valor da indenização para a Corsã, a outorga para o município de Manaus, tudo isso será apresentado nesta modelagem. A partir daí, o município vai realizar uma série de audiências públicas, de reuniões, para escolher qual o melhor modelo. E escolhendo, resolvendo essa questão contratual com a Corsã ou com a empresa que comprou a Corsã, o município pretende ainda em 2024, dando tudo certo, publicar um edital aí sim para a contratação da empresa que vai ser a responsável pela distribuição de água e pela coleta e o tratamento de esgoto aqui no município de Manaus. Lembrando que estamos tomando essa medida até em função do novo marco regulatório, que até 2033 todas as cidades brasileiras têm que ter no mínimo 90% de esgoto coletado e tratado. A maioria das cidades gaúchas não tem 20%. E essa é a realidade de Manaus também. Então, nós entendemos que o melhor caminho para o município é a concessão à iniciativa privada da água e do esgoto aqui no município. E com esse compromisso de 2033, prefeito, certamente, no futuro bem próximo aqui, independente de quem for gestor público, terá que ter justamente essa noção também, e a população vai ter que compreender que muitas obras nesse sentido deverão acontecer, especialmente com relação à canalização, para tratamento de esgoto. Isso vai ter grandes transformações num futuro bem próximo, seguindo essa própria legislação que é da União, Hoje, um dos grandes gargalos aqui do município de Manaus, Ronaldo, é essa questão que envolve a coleta e o tratamento de esgoto. Se andar pelos bairros e até pela região central aqui, é possível perceber que em algumas localidades os problemas estão a céu aberto. E nós temos respondido, inclusive, ao Ministério Público por essas questões, dizendo exatamente isso. A solução que nós estamos buscando é este trabalho de concessão da água e do esgoto, que hoje isso é responsabilidade da Corsã por contrato, todo o investimento na questão, importante explicar para a comunidade. Hoje quem teria que investir em esgoto, em esgotamento sanitário, em coleta, em tratamento de esgoto é a Corsã. Ela tem um contrato com o município. Que pouco fez nesse sentido. Nesse sentido, nada fez. Então, o município vai buscar outro caminho, está buscando outro caminho para resolver esses problemas. Dou um caso concreto da avenida. As quadras que foram revitalizadas, elas já estão sendo preparadas, por isso que tem duas redes separadas, a rede pluvial e a rede coletora de esgoto, para que quando esse projeto vier a cabo, quando a empresa for contratada, na parte nova da avenida não precisa mais mexer, porque já existe a rede coletora, já existe tudo. Mas você chega na rua de baixo, você já não tem mais essa separação. Aí vai ter que passar por todo esse processo de duas redes, de abrir ali para a instalação da rede que vai coletar e destinar para uma estação de tratamento o esgoto produzido. E terá que cumprir essa legislação quem assumir esse projeto futuro. Terá que cumprir. Até porque tem um prazo para isso. Nós temos aqui o novo intervalo comercial, agora faltando 21 para as 2. Tem aqui o prefeito Yura Kurz, nosso convidado de hoje. Os assuntos aqui são os mais variados. Também agradeço quem está lá no Facebook acompanhando o programa. A gente até observou que tem vários comentários, mas a gente prioriza aqui, claro, a conversa com o prefeito de assuntos gerais, não tão pontuais assim, porque senão a gente não vai ter tempo suficiente para poder falar sobre os assuntos que são os diversos nesta tarde aqui no Espaço Livre. A gente volta já aqui com o programa Temperatura de 25 graus. Hora 1h44, 16 para as 2, aqui na Vang Espaço Livre, que vai seguindo nesta tarde para farmácias associadas com a Coprel Telecom, com o Sicredi, Fabimaral, Grupo Ionti, também com a Clínica Datamed e Brita Marcalhari. Tem hoje aqui a presença do prefeito de Manaus, Yura Kurz, que também fala sobre 2022, prefeito. E tem algumas demandas aqui, depois a gente precisa também até falar as projeções para 2023, porque a gente fica muito preso, talvez, ao passado e, nesse momento, o presente, mas precisa também olhar para o futuro, ou seja, projetar o novo ano que se aproxima. Ele questiona também alguns temas aqui que o município tem adotado e deve anunciar nos próximos dias, que é um projeto também que envolve a questão dos terrenos baldios, ou seja, também exigindo o compromisso de quem tem lá o seu imóvel, por razão de investimento ou não, mas que
mantenha os cuidados. Como é que anda esse assunto? O senhor deve, ainda nesse final de ano, publicar decreto sobre esse assunto? Como é que está o tema aí? Ronaldo, sim. O departamento está formado, né? Os profissionais já organizaram lá o espaço, junto com o DEPLAN, e estruturaram isso, uma legislação que foi aprovada no Legislativo, de autoria do vereador Laércio, e que define aí, então, a multa para quem não limpar o seu terreno baldio. Então, isso foi regulamentado agora pelo DEPLAN, nós devemos assinar essa regulamentação, esse decreto em seguida, e já iniciar esse processo de notificação. O primeiro passo é a notificação do proprietário que tem lá o terreno baldio não em condições, né? Então, o município notifica, dá um período aí para que ele faça a limpeza. Se isso não ocorrer, o município vai fazer a limpeza e depois cobra, né, do proprietário. Sim, prefeito. Nesse caso aqui... E a ideia é que o município não quer fazer esse serviço. Na verdade, é uma espécie de uma multa, né, que é acima do valor cobrado. É mais barato ele mandar contratar alguém para limpar do que pagar a multa ao município, né? Senão o município vai ter que ter uma equipe só para ficar limpando os terrenos, né, Ronaldo? Nesse caso aqui, prefeito, é para citar, e aí a pedagogia do bom exemplo, o município também toma a precaução de cuidar dos seus imóveis para que também seja exemplo para os demais, hein, prefeito? A gente tem muitos imóveis, Ronaldo, né? E equipes todos os dias fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, sim, vamos trabalhar também, a regra vale para nós também, né? Mas se nós não tivermos que fazer esse tipo de serviço em outras áreas, certamente nós sobraremos mais tempo para fazer dentro das nossas próprias áreas, né? Prefeito, um assunto que nos últimos tempos a gente observa que perdeu qualidade é a questão da coleta do lixo. E ninguém gosta de lixo em casa, né? A gente observa que a gente quer se livrar logo, coloca na rua e que se dane o resto, né? Essa questão do lixo. A gente perdeu, sim, nos últimos tempos, qualidade nos serviços, né? Tínhamos já um serviço sendo feito aqui no município, não era de excelência, mas ele funcionava bem. Tinha uma logística, a gente sabia o horário do caminhão que passava na rua para poder deixar o lixo para coleta. Ocorreu uma operação do Ministério Público em razão de algumas investigações sobre esse tema. O município precisou contratar de forma emergencial uma empresa. Essa empresa agora não aceitou a renovação de contrato porque ela queria mais recurso por parte do município. O município busca uma outra empresa que hoje presta o serviço, mas a gente não tem um serviço de excelência com relação a esse assunto do lixo. O que se toma de providência para poder melhorar essa questão de coleta do lixo e principalmente a destinação? A gente produz muito lixo e joga literalmente tudo no lixo sem reaproveitar tanto esse material, hein, prefeito? Ronaldo, nós estamos com algumas ações nesse sentido. Primeiro, nós estamos finalizando aí o edital para a contratação em definitivo de uma nova empresa, né? Por hora é um contrato emergencial, com as dificuldades que você relata. Então, o município tenta acelerar a publicação desse edital para que a gente, o mais breve possível, tenha uma contratação em definitivo de uma empresa e volte daqui a pouco a ter um serviço regular, de qualidade, né, com tudo isso bem definido para a população. Até para estimular a própria separação do lixo, né, prefeito? Isso. Também está previsto, Ronaldo, o projeto já está em fase final de aprovação para que a gente possa, o mais breve possível, licitar um ecoponto, né? Nós batemos um martelo no projeto, então agora estão sendo feitas as licenças, as aprovações para a gente iniciar, então, quem sabe no início de 2023, a construção do primeiro ecoponto, né? Que será um local aqui para que esse móvel, que às vezes é depositado, né, nas esquinas e outros locais, também possa ter um local em que a comunidade possa levá-lo até lá. Um referencial. Também estamos estudando a possibilidade de aquisição por parte do município de novos contentores de lixo, né, mudando essa questão da locação e ampliando o número de contentores, além de campanhas aí que nós vamos visitar algumas experiências no que diz respeito à coleta, à separação do lixo, né? Vou dar um exemplo, nós visitamos uma cooperativa e ela nos relatava que o único local que ela viu funcionar era em Santa Catarina, não me recordo agora as cidades, é que a prefeitura ela dá para o morador
uma sacola identificada do lixo seco. E o caminhão só recolhe esta sacola. E no dia tal, se passar lá e não tiver essa... Porque tem dia que é a coleta do resíduo seco, né? O molhado e o seco. Se tiver lá, vamos pegar o dia de hoje, se na quarta-feira foi naquela região for dia da coleta do seco, o caminhão só vai recolher o que tiver dentro dessa sacola identificada como lixo seco. O que não tiver ali vai ficar. Certo? Então, estamos estudando algumas possibilidades aí de qualificar esse trabalho. Aí é claro que depende muito de uma mudança, né, de cultura, porque a ideia é isso, que as pessoas vão se dando conta, o caminhão naquele dia só vai recolher o que tiver dentro dessa sacola laranja, a embalagem por vai exemplo. ser uma comunicação com o caminhão. Vai ser uma comunicação. Aí quando o caminhão mesmo, ele distribui para o cidadão a sacola, né? Passa, olha, está aqui as sacolas para você armazenar o teu lixo seco. E depois, no dia tal, ele recolhe e faz aí essa separação. E o que não tiver dentro dessa embalagem, ela não será recolhida, não será tratado como lixo seco. Né? Já adianta aqui um dos assuntos para 2023, então, prefeito. E, além disso, o que planeja para o próximo ano? Nós temos, Ronaldo, para o próximo ano, para 2023, nós vamos, agora no dia 5, está marcado o ato vamos dar a ordem de início da construção do memorial, finalizado o processo burocrático aí de contratação da empresa. Então, nós vamos convidar a imprensa, inclusive, para o dia 5 agora de janeiro. Vamos dar a ordem de início e começa a obra, a construção do memorial no nosso cemitério. Nós vamos também, em janeiro, agora, dia 16, abre a contratação da empresa para a última etapa da lagoa do parque. Queremos entregá-la aí no mês de setembro. Nós vamos concluir a creche do Nova Alternativa, vamos concluir o SF do bairro Santa Rita. Nós temos Expo Marau, uma feira importantíssima em 2023. Nós vamos também ter algumas novidades na área da educação, especialmente no atendimento a crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Teremos um centro, estamos organizando aí um centro de atendimento para este público. Nós teremos novos corredores, né? Vou dar um exemplo mais concreto e que já está licitado, com asfaltamento, que é este corredor aqui, que dá sequência a Júlio Borella, passa na frente do CTG Sentinelas do Pago e liga lá ao bairro Santo Expedito. Então, esse corredor a gente deve realizá-lo ainda no primeiro trimestre aí de 2023. Né? Como disse, as empresas, tanto para a base quanto para o asfalto, já estão contratadas, já tem ordem de serviço e tem a informação de que no dia 9 a empresa da base, então, faz esse serviço, que é essa base que eu comentava anteriormente, que é a aplicação de um compactador, de um impermeabilizante de solo, e já vem a camada asfáltica. Nós temos uma praça que nós vamos construir, saiu a licitação essa semana, iniciamos o início do ano no distrito de Laranjeira, uma praça exatamente igual às que nós estamos realizando aqui na cidade, com campo, com academia, com parque para as crianças. Nós temos alguns asfaltos no interior também que nós já definimos, asfaltos nos bairros. E aquilo que você dizia antes, o nosso grande investimento continua sendo em educação e saúde. Nós temos uma projeção de arrecadar no ano que vem, como você disse, 200 milhões de reais, e neste momento o que está destinado desses 200 milhões são aproximadamente 115 milhões para a educação e saúde. Esse valor deve, inclusive, aumentar, né, pelo histórico de investimentos. Mais de 50% do valor para saúde e educação. Quase, eu diria que hoje... Superior a 50%. Sim, hoje nós estamos quase em 60%, se não superando os 60% do que nós arrecadamos investidos nessa área. Por isso que, às vezes, quando pontualmente chega alguma questão que envolve a saúde, Ronaldo, nós estamos, eu não sei se tem investimento, município que oferece tudo aquilo que
nós oferecemos aqui na área da saúde 12 mil atendimentos por mês, mais de 1.000 pessoas transportadas para os mais diversos pontos. Vamos fechar esse ano com 5 milhões em medicamentos, né? Com 2 unidades atendendo à noite, né? Com reforço no pronto atendimento, então com parceria com o hospital. Então é um investimento que Marau faz e por questão de justiça não é de agora, né? Saúde e educação sempre foi prioridade do município, né? Marau escolheu, e acho que é uma escolha correta fazer esse investimento. Isso também atrai desenvolvimento, atrai pessoas para cá, mão de obra. Eu digo sempre para os empresários, né, que às vezes a gente discute o investimento. Considero isso um investimento também nas empresas, porque você tem o filho do trabalhador numa creche, você tem a estrutura de saúde à disposição dos trabalhadores. Basta dizer que dos aproximadamente 1.500 funcionários que tem a Prefeitura de Marau, aproximadamente 1.200, eu estou arredondando aqui, os números estão nestas 2 áreas, né? 900 e tantos profissionais na educação, mais de 200 na área da saúde, né? Então, são as 2 áreas que recebem o grande montante do investimento. Às vezes é comum as pessoas enxergarem mais, Ronaldo, uma obra, né? Uma praça, um asfalto na avenida ou num bairro. Mas não tenham dúvida que o grande investimento de Marau, uma hora disparado, é nessas 2 áreas, em educação e saúde. Investimento que a gente faz num bairro, numa praça, ele não chega nem perto do investimento que é feito aqui em Marau em saúde e educação. Prefeito, o senhor até falou aqui com relação à área funcional do município, cerca de 1.500 colaboradores. Tem de ter o concurso para o próximo ano? Sim, vai ter o concurso público no próximo ano. O edital para a contratação da empresa que vai realizar o concurso já está publicado. As vagas já estão, os cargos já estão definidos, tá? Então, agora, definido isso, o momento é de contratação da empresa que vai realizar o concurso. É feita uma licitação, um edital, e a empresa, depois de contratada a empresa, aí passa-se o processo de abertura de editais, com prazos, enfim, todas aquelas questões que envolvem um concurso público. Será realizado no primeiro semestre agora de 2023. Prefeito, o senhor avalia, até me recordo que o senhor esteve aqui em 2020, depois 2021 e retorna agora em 2022, e sempre deixou claro que o senhor é um prefeito que foi reeleito, né, em 2020 para conduzir o nosso município, e dizia que o seu segundo mandato seria melhor que o primeiro. Desse segundo mandato, o senhor já praticamente cumpriu 50% dele, tendo ainda 2023, 2024. Está dentro daquela sua proposta de cumprir com as suas promessas, hein, prefeito? Ronaldo, o senhor entende que está atingindo essa sua meta pessoal que sempre também dizia, hein? Essa é uma pergunta que quem responde sempre é o eleitor, né? Se você está fazendo um mandato melhor ou não. Eu digo na roda para os amigos, né? Quem avalia o trabalho da gente não pode ser a gente mesmo, não pode ser o colega. Quem avalia é o cidadão, é o eleitor e na urna, né? Mas como eu não vou passar por esse processo de novo aqui como prefeito, eu acredito que sim, que a gente tem trabalhado num ritmo ainda mais forte do que o primeiro mandato, no que diz respeito a obras, no que diz respeito a envolvimento, a participação da comunidade. Estou muito feliz, Ronaldo, com a equipe de colaboradores do município. Basta passar em algumas obras para você ver, última semana do ano, as equipes trabalhando a pleno. Convido até quem quiser passar, por exemplo, esses dias lá em frente à Coral, as equipes da prefeitura mobilizadas, trabalhando sábado, às vezes domingo, né? No interior também, para melhorar a nossa situação. Então, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu realizar muitas obras, conseguiu realizar muitos eventos, conseguiu também áreas que a gente tinha dificuldade, te falei aqui no começo, na área da habitação, então já avançamos, na área da geração de emprego, aí também com o Marau Emprega, vem aí mais algumas novidades para o ano que vem nesta área também. Então eu te diria que sim, nesses 50% do segundo mandato, estou bem confiante que a gente tem feito aí um trabalho ainda melhor que o primeiro mandato. Mas, repito, quem avalia, e eu respeito muito, é o cidadão lá que recebe o serviço, né?
que o grande objetivo de tudo aquilo que a gente faz é melhorar a qualidade do serviço que a gente oferece para a comunidade em todas as áreas. Também acho, Ronaldo, assim, que Marau vive um bom momento e acho que tem que continuar nessa área, no que diz respeito à união, né, união das suas entidades, união das suas lideranças. E quando eu digo união, não é que você não possa questionar uma decisão, questionar uma atitude, mas nós temos que saber que o objetivo final tem que ser o mesmo, uma cidade melhor, né, um local melhor para a gente viver, sem aquelas picuinhas que não somam nada, que não levam a nada. Repito, você nunca me ouviu, nunca vai me ver aqui tecendo algum comentário, alguma crítica aos meus adversários políticos, porque eu acho que isso tem lá o seu momento, né? A gente tem que tentar juntos construir uma cidade melhor. Perfeito, para concluir aqui, o senhor já também tem condição de pensar no seu futuro, ou seja, 2024 está logo ali, né? Nós estamos fechando 2022, mas a gente também tem que olhar que o tempo ele realmente corre, a gente falou isso lá no comecinho do programa. O senhor já está pensando no 2024, 2025, principalmente, porque daí o senhor já não é mais prefeito de Marau, pensa em alçar alguns voos diferentes dentro do mundo político, hein, prefeito? Quem sabe pensando numa eleição de 2026 para deputado, alguma coisa nesse sentido ou não, hein? Ronaldo, eu estou, nesse momento, pensando em concluir meus 2 anos de mandato e eleger aqui alguém que possa dar sequência a esse trabalho, dar sequência a essa forma, esse modelo de conduzir o município de Marau. E isso não é simples, isso não é fácil, né? Cada vez mais aumenta a necessidade, aumenta a exigência, aumentam as demandas, cada vez mais é necessário cuidar do nosso entorno, né? Da parte interna para não ter problemas, né? Cuidar dessa relação com os partidos. Então, nesse momento, o meu foco total é concluir esses 2 anos, né, atingindo aquilo que você me disse no começo, que é fazer um segundo mandato melhor que o primeiro, né? Então, me concentro absolutamente nesses 2 anos de mandato aqui, sem olhar muito para frente. Perfeito. Falar em 1 ano e 1 hora, realmente o tempo é curto, a gente precisa ser um tanto dinâmico aqui, até para falar sobre todas as áreas possíveis, né? Até alguém possa questionar, mas falou um pouco desse assunto, de outro assunto não. É que tem tanto assunto para a gente abordar que a gente precisa também ser um tanto objetivo, no sentido também de lhe questionar alguns temas que são primordiais por nosso dia a dia. Porque a gente ficar falando só no nosso umbigo é complicado, né? Então a gente também precisou falar de várias áreas, né? Falando sobre esse assunto amplamente. Então, lhe agradeço pela vinda aqui mais uma vez no Espaço Livre. Também desejo de um bom final de ano e um bom 2023. Ronaldo, agradeço a ti, a toda a equipe da Vang aqui, a parceria, né? Vocês cobriram, participaram, nos auxiliaram na maioria das ações que realizamos, nos avanços que conquistamos e também retrataram muito a voz da comunidade, né, para que a gente pudesse enfrentar algumas situações que são importantes. E, de coração, espero que essa relação continue. Desejo a todos os marauenses um grande ano de 2023. Não sei se nós vamos resolver todos os problemas. Não sei se nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que nós projetamos fazer. Mas tenho convicção absoluta que nós vamos trabalhar com todo o afinco, com toda a determinação possível para que a gente deixe a nossa cidade cada vez melhor. Esse é o compromisso da nossa equipe, é trabalhar incansavelmente em todas as áreas, de maneira equilibrada, que a gente tenha uma cidade melhor, que a gente tenha um local para viver que de fato nos orgulhe, que quem nos visite, que quem mora aqui, sinta prazer e alegria de estar aqui. Esse é o nosso grande compromisso. É assim que nós queremos concluir o ano de 2023 e concluir a nossa participação aqui também. Creio que o senhor, como falar aqui em cidade, fala em município, né? Nós queremos um município melhor, né? Isso aí. Porque talvez possa ter a compreensão, é só a cidade, né? Não, a gente quer um município local melhor. Local para a gente viver, né? Um local para a gente viver, exatamente. Prefeito, obrigado pela vinda aqui, um bom final de ano e até uma próxima ocasião. Esse foi o nosso Espaço Livre desta quarta-feira. Programa que volta amanhã, quinta, já no penúltimo programa do ano, né? Amanhã é o penúltimo, viu, Francisco? Então, vai vivendo essa emoção, que agora a gente já está em contagem regressiva. Tem o penúltimo e tem o último na sexta-feira e depois só 2023. Para você, uma ótima tarde. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1 hora. Até lá. Tchau.